a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo de Saudade. Hoje estamos cá para mais uma conversa de viajantes, com uma convidada que já não é a primeira vez que cá vem e toda a gente gosta sempre muito, que é a Susana Gonçalves, minha colega e amiga, e sempre aqui na companhia do nosso Rui, que hoje vem com umas aventuras da sua viagem, bem visíveis ainda, não é? Mas que nós esperamos que rapidamente se estabeleça. Obrigado. E queria também avisar, só mais uma vez, ou avisar, não é bem avisar, é informar de que a próxima conversa de viajantes já será com interpretação em língua gestual portuguesa. É um projeto que estamos a iniciar aqui no Centro Cultural, que quer tornar acessível à comunidade surda os maiores eventos que fazemos cá. E assim, a partir deste momento, se virem nos cartazes dos nossos eventos, no canto superior direito, um símbolo assim com umas mãos assim, é sinal de que esse evento vai ter interpretação em língua gestual portuguesa. Estamos a ter, nesta primeira fase, são estudantes finalistas da licenciatura em língua gestual portuguesa da Escola Superior de Educação que vêm fazer esse trabalho. Portanto, têm que vir cá porque não vai aparecer em streaming. Para já vai só ser um serviço prestado às pessoas que estiverem aqui. E, portanto, depois talvez num futuro se consiga fazer também em streaming, mas para já não, nesta primeira fase não. E vamos começar já em maio, com o concerto no dia 4 de maio, que é só com canções do Zeca Afonso. Espero ver-vos por cá também. Mas hoje voltemos aqui às nossas conversas de viajante, até porque não quero que o Rui esteja muito tempo em esforço. Rui, muito obrigada mais uma vez por esta organização. Tem trazido sempre Obrigado, Cristina. Eu é que agradeço à Cristina e ao Centro Cultural Penedo de Saudade e toda esta excelente equipa técnica. Numa equipa fantástica, na qual eu vou também fazer parte e de pertencer, e é um serviço público à comunidade do Centro Cultural que presta com a língua gestual portuguesa, concertos e tudo, é muito bom, e seria bom que assim fosse muito mais espaços públicos de ensino, de artes, de tudo. Mas obrigado pela vossa presença, acima de tudo isto acontece pela vossa presença aqui, e obrigado à Susana, uma amiga, como somos amigos é suspeito eu falar alguma coisa da Susana. Aproveito só para vos dizer que viajar é isto. Mas o importante é recuperarmos e partimos sempre com novas energias para novas viagens e aventuras. Muito obrigado, Susana. Muito obrigado, Cristina. Obrigada, Susana. Obrigada, Rui. Susana. Então, boa tarde a todos. Espero que estejam bem dispostos e que continuem durante as próximas uma hora e pouco. Tenho que agradecer muito especialmente ao Rui Munhoz este convite para estar aqui a falar de um país que não sei se mereço e se saberei falar dele, mas faço com gosto. Rui, obrigada, melhoras rápidas. E depois queremos ouvir falar da Guatemala também. E Cristina, muito obrigada também ao Centro Cultural que diriges muito bem por tudo aquilo que estão a fazer pela cultura nesta cidade. E também pelas conversas de viajante que acolhem muito bem e que, pelos vistos, hoje já será a número 90 e qualquer coisa, não é? Portanto, é obra, não é para todos. As conversas de viajante são sempre diferentes, portanto, esta não vai ser igual a nada. E começamos com um aperitivo, como deve ser, são fotografias que vos vão dar uma ideia do que é que foi esta viagem. Com um bocadinho de música de São Tomé. Não há música. Não há música porque ela estava muito alto, baixamos isto um pouquinho. A coluna entrou-se também. Ok. Aí está. Vamos pôr outra vez. É uma voz representativa de São Tomé, João Seria. Eu gosto da música e gosto da letra e as fotografias que vão ver são fotografias minhas que mais ou menos seguem o percurso da viagem.
Tatalugafa, essa menomania. O Guinega Tataluga Mudianya. O Guinega Tataluga Mudianya. Tatalugafa, essa menomania. Tatalugafa, essa menomania. Sonoridade são-tomense. Imagino que a língua em que estão a falar é o crioulo santomense ou forró,
não percebo nada do que eles dizem, é difícil, porque embora muitos crioulos de antigas colónias portuguesas sejam facilmente entendidos pelos portugueses, porque a base é a língua portuguesa, no caso do forró e de a língua principesca ou principês, que se fala na Ilha do Príncipe, as bases não são a língua portuguesa, embora tenha lá palavras, mas vem já do tempo dos escravos originais, os escravos iniciais que foram para São Tomé, que eram ali da zona do Golfo do Benim, e portanto falavam outras línguas, e alguns também de Angola, que falavam línguas africanas, que depois se misturaram e criolizaram-se, mestiçaram-se, tal como as pessoas, e deu origem aos crioulos que se falam hoje. Bom, então não percebo nada do que eles dizem, mas percebo que estão a falar da natureza e da tartaruguinha, que podia muito bem representar São Tomé, que é um paraíso. Um paraíso que tem coisas infernais. Como tudo aquilo onde há a mão e o pé humano. É sempre assim. Ok. Então, as imagens representam o meu olhar sobre a ilha. Se fosse um São Tomense a fotografar, se calhar fotografava outras coisas ou de outra maneira, mas o que mostrei ali foi esse lado tão belo de ilhas que, sobretudo, são naturais. Ainda não há arranha-céus, pronto. Também não há muitas estradas asfaltadas. Há muita proximidade com a natureza e esse é um dos focos que eu quero dar na minha apresentação do país hoje, que é uma apresentação pobre, como é sempre aquilo que diz um turista que esteve pouco tempo num sítio. Vimos lá cheios de ideias feitas, cheios de certezas que muitas vezes se esboroam em estereótipos e ideias superficiais e às vezes até nem correspondem bem ao que é. Portanto, eu já peço para começar desculpa aos são tomenses se isso acontecer do meu lado, mas eu tentei estudar um bocadinho sobre aquele país. Agora teria que ir lá outra vez. Então a viagem foi em fevereiro deste ano, durou 15 dias, 2 semanas, muito intensas. Esta é a imagem que eu vi quando cheguei, o aeroporto da cidade de São Tomé, e aquele é o grupo com quem viajei. Éramos 16 pessoas e a viagem foi feita como uma expedição fotográfica, um safari fotográfico, se quisermos uma linguagem mais bélica, porque o fotógrafo às vezes é um caçador. Devo dizer que a certa altura não me apetecia fazer fotografias. Sentia-me que a minha caçadeira já era excessiva e houve dias que não fiz fotografias, ou não fiz muitas, pelo menos. Então, o meu grupo de 16 fotógrafos, alguns profissionais, alguns amadores, e a viagem foi organizada pelo Movimento de Expressão Fotográfica, que está baseado em Lisboa, e com 2 pessoas, a produção e o organizador, vamos lá, o fotógrafo, que nos foi ensinando sobre a fotografia, já muito conhecedores de São Tomé. Ele já lá foi 7 vezes, portanto, já tinha mais conhecimento local, mas mesmo assim, 7 viagens rápidas ainda não chegam. Este é o nosso itinerário, onde reparar que eu deixei aqui os hotéis e os restaurantes, porque quando somos turistas há coisas fundamentais que não se podem desprezar, e é onde é que é o nosso abrigo, onde é que nós vamos dormir e onde é que vamos comer. E nós éramos portugueses, portanto já estou a ver como é que é. Os portugueses têm que saber a partir de onde é que vão almoçar e onde é que vão jantar e como é que é no dia seguinte. Assim soubemos também. Então este é o itinerário da primeira metade. Visitámos o sul e o norte da ilha de São Tomé, depois fomos para o Príncipe e estivemos lá 3 dias, regressámos a São Tomé, continuámos o nosso giro e no dia em que viemos embora tivemos um bónus de estar mais um dia, visitar mais uma comunidade, porque o avião se atrasou, pelos vistos é assim uma coisa muito frequente. Só temos lá um voo da STP, e para o Príncipe também, mas é uma outra companhia, e portanto as coisas podem acontecer, e aconteceu, foi bom, pronto. Foi mais uma experiência. Visitámos, acho que 9 ou 10 roças, que já vou falar sobre isso,
E eu diria que para 2 semanas não se podia fazer mais e ainda acho que fizemos mais do que devíamos, porque foi tudo muito a correr, a velocidade era muito grande. Andávamos sempre de um lado para o outro. Eu estava com pessoas bastante mais jovens do que eu estou muito acima da média de idades das pessoas que estavam e eles tinham tanta energia ou têm uma capacidade de aguentar este clima, que é um clima tropical, muito quente, muito úmido, ou se não é tão quente, a umidade faz com que pareça. A temperatura média naqueles dias era para aí 23 ou 24 graus, mas eu sofri horrores, porque, não sei, não tenho um organismo adaptado àquelas temperaturas. E não sou só eu. Embora aquele grupo deram-se bem, porque andavam sempre, iam às festas, iam à noite, iam à discoteca, e eu não sei o quê, e eu não, já estava de rastos. Mas não sou só eu, porque os primeiros colonos que foram para lá morriam como tordos, porque não se aguentavam com o clima. E, portanto, São Tomé livrou-se bastante dos europeus e dos portugueses durante muito tempo. E, apesar de serem ilhas, ser um país que era desabitado, tal como Cabo Verde, a verdade é que em Cabo Verde vocês veem uma população esbranquiçada. Eles são mestiços, não é? Maioritariamente, e são claros, porque houve muita miscigenação com os colonos brancos. Em São Tomé isso não aconteceu tanto. A maior parte das pessoas são realmente negras, está lá o sangue negro africano. O que também se deve à maneira como a colonização e a popular aquelas ilhas se fez. Já agora avançando, portanto, século XV, não sei muito de datas, a história não é a minha praia, portanto não vou aqui armar aos poucos, vou só dizer 2 ou 3 ideias que acho relevantes para percebermos a população e um pouco da cultura deste país atualmente. Então, a descoberta foi ali no século XV, depois tentou-se colonizar, mas aquilo não correu muito bem. E a certa altura, finais do século XV, começaram então a levar para lá, por razões essencialmente comerciais, por causa da produção da cana-de-açúcar. Então entendeu-se que as ilhas eram um território bom para questões comerciais e económicas, e começou-se a produzir a cana-de-açúcar e era preciso gente, então levaram escravos da costa do Benin para lá. E que eram mesmo escravos, continuaram escravos, à exceção de um grupo de judeus, crianças, que não eram escravos e que foram ficando também, que não sei de onde é que eles vinham, provavelmente da África, não sei, e depois os degradados, que era o típico da colonização, era mandar o refúgio da sociedade, porque ilhas são sempre boas prisões, portanto, iam. E colonos, além dos escravos, os colonos, alguém tem que mandar, não é? E então os colonos, os tais que começaram a morrer como tordos, e aquilo resultou um bocado mal, e só durante uns 200 anos, ou julgo que 200 anos, é que se fez esta produção da cana-de-açúcar, depois começou a ir abaixo, por causa do Brasil, e os colonos brancos não se davam muito bem, os escravos estavam sempre a fugir, tinham essa mania, fugiam lá para as montanhas e aquilo era difícil de os capturar, e portanto ficavam autónomos por si, e este foi o período da primeira colonização de São Tomé. Durante uns 200 anos, nada. Depois, ali nos finais do século XVIII, inícios do XIX, verificou-se que aquela terra era boa para o cacau e para o café, e então iniciou-se uma nova produção. Era preciso gente. Então lá foram outra vez colonos, e lá foram outra vez os negros. Esses, antes já eram ali do Benin e também de Angola, e agora Angola, Moçambique e Cabo Verde, essencialmente. E já não eram escravos, mas eram escravos. Chamavam-se serviçais. E esses serviçais eram pessoas a quem retiraram os papéis, portanto era como os atuais sem papéis. E eles não podiam sair dali de maneira nenhuma e tinham que pagar tanto pela comida que lhes davam e tal, que realmente era uma condição de escravatura, também à moda moderna, porque agora ainda há muito disto no mundo, como sabem. E essa é a história. E os serviçais nas roças, e foi então que começou a história das roças. Roças de roçar, julgo eu, por acaso não fui investigar isso, mas imagino que seja roça de roçar. Em São Tomé, uma coisa que nós vemos muito a toda a hora são homens que vêm lá do meio do mato com uma katana na mão. É uma imagem forte, até acho que tem, ou já viram ali alguma fotografia disso.
E chama-se o quê? Machine. Machim. Pronto, machins. Então katanas se calhar é da Guiné ou de outros sítios. Pronto, seja como for, são objetos que parecem um bocado bélicos e eu não me queria encontrar com ninguém no meio da floresta à noite que tivesse um machim na mão ou fosse o que fosse. Mas depois eles dizem olá e já está tudo bem. Pronto, então isto aqui foi, em geral, a viagem. Um bocadinho de Wikipédia fica sempre bem. A bandeirinha deles, e a bandeira representa coisas, as bandeiras têm sempre símbolos. O triângulo vermelho, a luta pela independência, foi uma luta provavelmente não muito pacífica, mas não houve guerra. Este período da descolonização não houve guerra nem nas antigas colónias portuguesas, nem em São Tomé, nem em Cabo Verde. Não sei por que razão, mas possivelmente por ser pequenino, porque se fosse como Angola ou Moçambique teria havido, porque os povos querem a sua independência e ali naturalmente a queriam também. As duas estrelas representam a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe, embora o arquipélago tem mais uns ilhéus. Já agora visitei também o das Rolas, mas depois há uns ilhéus que não são habitados. O das Rolas é. O Ilhéu das Rolas é onde passa o Equador. Provavelmente alguém que esteja aqui leu o livro Equador, que trouxe ouviu o filme ou a telenovela. E então esse filme trouxe glamour cinematográfico a São Tomé. Cuidado sempre com o cinema. Não, mas que aquilo tem glamour, tem. Agora o cinematográfico é que se romanceiam coisas que às vezes não têm cheiro, não têm sabor, é preciso estar lá. O verde é a natureza, que é frondosa, é um paraíso, é assim como a Amazónia, como esses sítios, onde eu nunca estive. Mas estão a ver aqueles sítios, pulmões da terra, e depois há os pulmõezinhos, e aqui é um pulmãozinho. A ver se continua a respirar. Amarelo representa a riqueza natural, porque são ilhas de origem vulcânica, mas não há vulcões ativos e, portanto, a terra tornou-se fértil, o clima ajuda e, portanto, é uma terra muito rica, tem muita coisa. Agora até descobriram petróleo, se calhar vão iniciar a exploração do petróleo, vai dar qualquer coisa que também não sei o que é. E, portanto, o amarelo representa também o que os homens conseguem fazer com essa riqueza natural. O hino, que também é um daqueles hinos, como sempre, de glória ao povo, conseguimos ser quem somos, um bocadinho bélico, como costumam ser. Combate e tal, assim, estas palavras. Ali estão as ilhas. Nós andámos, fomos daqui para ali e depois viemos cá para baixo e depois fomos ao Príncipe e depois voltámos cá e estivemos mais por ali, por aquela zona. Os crioulos já vos falei, também há o crioulo de Cabo Verde, cabo-verdiano, assim tudo junto. O crioulo angolar é aquele que se fala no norte da ilha, por um grupo, eu não posso dizer étnico, porque eles estão todos misturados, não é? Já não existem grupos étnicos diferenciados, houve miscigenação entre toda aquela população. Mas os angolares, as suas origens, eram dos tais escravos. E com este nome eu diria que se calhar os que vieram de Angola. E, portanto, fugiram, não é? Eram daqueles que tinham a mania de não querer ser escravos e mantiveram as suas línguas. Depois misturaram-nas e, portanto, o angolar é uma língua diferente do são tomense e é diferente do lunguié, quer dizer a língua da ilha, portanto, mas da ilha do Príncipe. E então depois vieram os cabo-verdianos, já século XIX, com o seu crioulo também, que é se calhar aquele que a gente percebe. Sobre a temperatura, sobre o clima, já vos disse que aquilo não é para todos e para mim seguramente precisava de mais 2 meses para me aguentar. Nós estávamos lá em fevereiro e fevereiro é a época da Gravanita, que é uma estação seca. É uma estação seca entre janeiro e fevereiro, uma estaçãozinha pequenina. Depois a Gravana é uma estação seca entre junho e setembro. E a estação das chuvas é fevereiro, maio e outubro, dezembro. Portanto, verdadeiramente há 2 estações, não é? A seca e a das monções. Nós estávamos lá na Gravanita. Quando vêm estas chuvadas, é uma tal coisa que eles
andam descalços ou com os seus chinelos de enfiar no dedo e vão por ali fora fazer a sua vida. Nós ficamos ali debaixo de qualquer coisa, à espera que aquilo passe e passa rapidamente, e enquanto esperamos estamos boquiabertos com a força da natureza, porque aqui no filme nem se nota, mas a verdade é que esta chuva é tão intensa, é tão forte, é tão súbita, é assim uma coisa que vem lá dos céus, mesmo como alguém mandou aquilo e depois, assim como veio, vai-se embora. É bonito de ver. Eu nunca tinha visto isto, embora já estive em climas parecidos, mas nunca tinha visto as chuvas desta maneira. E a beleza que a natureza nos dá, às vezes, são estas pequenas coisas subtis que nos fazem perceber como nós somos pequeninos e não sabemos nada deste mundo. É preciso estarmos atentos e não estragar. Isto são uns selos bonitos, na verdade. A filatelia portuguesa colonial era bonita e nesta época fez-se uma coleção de selos das antigas colónias. Estes eram os de São Tomé. Nesta época e ao longo do tempo, porque aqui ainda são da monarquia, mas depois estão alguns já mais recentes, acho eu. Nós, portugueses, glorificávamos bastante as colónias e, de certa forma, este passado não pode ser iludido nem esquecido e essa é a natureza das pessoas. Nós mexemos-nos e entramos em conflitos e depois também temos paz de vez em quando e misturamos-nos e há amor e há ódio e, portanto, há que não esquecer na história nenhuma dessas épocas ou desses acontecimentos e realmente parece que não esquece. A presença portuguesa está em São Tomé, não só pelos turistas, está lá também comercialmente. Se vocês forem ao supermercado vão encontrar produtos portugueses, muitos dos produtos alimentares que não se produzem nas ilhas, são muitos deles importados de Portugal. Não sei o que é que nós importamos de lá, realmente não sei. Podíamos muito bem importar banana maçã, que eu tenho umas saudades, ou fruta-pão, ou jacas, mas não. E também há uma espécie de amor suave por Portugal. Esta bandeira estava lá numa onde é que foi aquilo? Em São João de Angulares, se não estou em erro, numa espécie de taberna, um restaurante do povo, no mercado, e é certo que está a fazer de porta, não é? Mas pronto, é a bandeira portuguesa. E também os clubes de futebol, visto que acho que lá não há, só o Futebol Clube do Porto e Sporting e Benfica, e há as mesmas lutas que cá por causa do futebol. Saudade, conhecem esta palavra que pelos vistos só os portugueses têm e e na verdade Cabo Verde, porque é uma canção, é um poema de uma canção cabo-verdiano, cantado pela Cesária Évora, destes autores, Amândio Cabral e Luís Moraes, e que se refere à dor da expatriação a que eram sujeitos os serviçais, que eram transportados assim às pasadas, não é, dos seus países para São Tomé. E, portanto, a canção refere a saudade que eles sentiam da sua pátria e o facto de que não podiam regressar porque não tinham condições económicas para o fazer e porque estavam verdadeiramente subjugados aos patrões, que eram brancos, que eram portugueses, nas roças. Parece que isto já foi há muito tempo, mas não foi há muito tempo. Até à descolonização, continua a existir esta situação. Existe um documentário no YouTube que é sobre os serviçais. Se vocês escreverem os serviçais São Tomé e Príncipe, vão encontrar pessoas, alguns ainda estarão vivos, que se referiam ao que era a vida nas roças naquela altura. E, por exemplo, agora há um problema económico grave, as roças estavam todas a ir abaixo, portanto aquele país é independente há 50 anos, mas a economia não floresceu assim rapidamente. E uma das críticas de fora que se diz é eles não sabem zelar por aquilo e muitas pessoas dizem quem dera que ainda fosse comandantes. Já perceberam a minha vocação política nestas coisas, não posso abdicar de dizer o que eu acredito que deve ser dito.
Mas a verdade é que as roças nunca foram assim tão economicamente rentáveis. Aquilo era ali muito rasvés. Servia para alimentar os proprietários e pouco mais. Porque era difícil, ou pelas razões de exportação, ou por fosse o que fosse. Era difícil e, portanto, continuou. Esse mesmo problema continuou. E neste momento, então, depois foram abaixo. Os edifícios das roças são edifícios coloniais que nós imaginamos que eram lindíssimos. Alguns já recuperados continuam lindíssimos. Os não recuperados dão aquela dor da degradação, de uma coisa que está a cair, de uma história que se está a perder. Mas que se compreende. Porque nem é a arquitetura de lá, é como não sei se estiveram noutros países que tenham tido a presença de estrangeiros, uma presença colonial, e é sempre a mesma história. As pessoas, quando retomam o seu território, largam o que lhes lembra essa história e o poder do outro, sempre. Por exemplo, em Macau, onde estive também, e há algum tempo, eu via isso, que a única coisa que já restava da presença portuguesa eram as placas com os nomes das ruas, que ainda tinham o nome em português e em chinês, lá na língua dali que é do sul. Cantonês. Que é o cantonês, exatamente. Tinham ainda essas placas bonitinhas, mas tudo o que era património estava a sair. E a aparecerem as construções chinesas de agora, que são arranha-céus que nunca mais acabam. Pronto, então, saudade. E ali o que nós temos, acho que é a presença daquela cultura tribal africana do século XV, que foi permanecendo, foi se transformando e está agora na alma do povo, e vê-se, por exemplo, nas danças. Esta há de ter um nome, existia várias, ali também dancei com eles, todos nós dançámos, mas aquilo era uma coisa ritualística de... Sabem como é quando a cabeça anda assim à nora e de repente já não se percebe o que é que está ali a acontecer. Muito noturno, muito sombrio, muito batuque dos tambores, muito selva e também muito álcool, porque é um dos problemas de São Tomé, é o alcoolismo de homens e de mulheres, não de vinho, talvez de cerveja, mas muito de vinho de Palma, que tem um nome que agora não me lembro qual é. Vinho de Palma, pronto. Que eu provei. Vinho de Palma é vinho de Palma. Vinho de Palma é vinho de Palma, pronto. Então é isso. E é terrível. Não sei se aquilo primeiro se estranha e depois entranha-se, mas eu só estranhei. E não quis progredir. Pronto, é isso. Santo Tomé cidade é uma palavra que lá me disseram. Imagino que seja uma palavra só do povo, que não está escrita em dicionário, mas também a gente aprende assim ouvindo as pessoas dizer, e Santo Tomé cidade é a alma de São Tomé, de que faz parte de algumas coisas que fui aprendendo, não muitas, agora teria que lá voltar, mas pronto. Gostei disto, foi ali à entrada de um resort onde estivemos, que tinha sido, não, este por acaso não tinha sido nenhuma roça, muitas roças agora são hotelaria e restauração, embora ainda lá viva o povo, não é? Ali na lateral, porque tipo uma aldeia que está à volta das casas centrais, que eram as dos brancos. Mas aqui não, era um resort na praia, fantástico, onde nós estávamos entering a stress-free zone. Eu acho uma piada esta palavra, porque encontrei muitas vezes o português mal escrito e aqui o inglês mal escrito, e tem graça, pronto, é assim que as línguas evoluem. Portanto, eu estava entering a stress-free zone, mas a verdade é que a noite nestes climas e nestes países e nesta ignorância em que nós lá chegamos é custosa. E, portanto, o stress pode acontecer, ou assim um medinho, uma coisa, como me aconteceu. Portanto, isto é uma chegada à noite, uma aldeia pescatória, ou vila ou cidade, não consigo saber o que se chama Neves, e à noite a gente não percebe nada, e lembrei-me, quando estava a fazer esta filmagem, deste livro do Joseph Conrad, que é O Coração das Trevas, e do Kurtz, vou voltar para trás, e do Kurtz, que era aquele personagem que estava lá no meio da selva e que
eles, já não sei quem, iam à procura e que veio a ser um personagem central No Apocalipse Now. No Apocalipse Now. Marlon Brando. É o Marlon Brando. O grande Marlon Brando. E ele, eu não sei se é à procura do Kurt Sique, mas que também estava a entrar nas trevas, e estive muitas vezes nas trevas. E concretamente neste sítio onde ficámos, que era um resort de luxo, portanto tivemos muito de tudo. Isto foi uma viagem que teve muito de tudo, teve muitas coisas assim com um certo luxo, porque lá também não há muita hotelaria, não é? Portanto a gente tem que ir ficando no que há. E neste sítio era o que havia, esteve-se muito bem. Mas eu tive que conviver com as minhas trevas. Ainda não quero mostrar aquilo. Tive que conviver com as minhas trevas. Uma das minhas trevas foi... Estávamos no restaurante, jantámos, um grupo não quis ficar ali, foi comer santola, que é uma coisa que toda a gente faz. Vai a Neves comer santola, já vi que esteve lá, comeu santola. Eles disseram que era a melhor de sempre. Mas eu não fui comer a santola desta vez, fiquei no restaurante. E depois o grupo, como já vos disse, eles tinham energia em barda, ainda tinham que fazer não sei o quê, mas eu tinha que ir dormir. E fui sozinha porque ninguém me quis acompanhar. E o resort era muito grande, tipo no meio da selva. E lá fui eu sozinha, assim, um bocado cheia de medo. E logo, 2 minutos depois de sair do restaurante, no meio da escuridão, vejo um bicharoco de todo o tamanho a restolhar por todo lado, passa-me nas pernas, eu mandei um berro e queria voltar para trás para o restaurante para pedir que alguém me acompanhasse, porque ainda estava lá longe o meu bungalow. E quem se aproximou foi uma figura sombria, escura. Bom, era o guarda. Não sabe o que é que me veio acontecer, mas era só o guarda do resort, ok? Que me veio e disse assim: pronto, mais uma. E então ele veio-me salvar e salvou-me, explicou o que era aquele bicho que continuo sem saber o que era, cá para mim era o diabo. Fomos falando. E depois, quando finalmente cheguei ao resort, com o coração, ao bungalow, com o coração a bater por todo lado e as pernas a tremerem, entro no meu bungalow muito bonito. Estava lá uma osga. Portanto, tive que conviver com as osgas e com os mosquitos. E com as baratas? Baratas não vi. Baratas não vi. Mas ouvi falar delas. As baratas. As baratas de São Tomé. Tudo lá cresce muito, não é? Mas uma osga no canto do quarto fica sempre bonito. Quando a pessoa se vai deitar, não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Mas este resort, que era o meu Montbeli, ainda lá fiquei 2 ou 3 noites. Então sempre que eu ia lá, punha-me a ver onde é que estava a osga. E várias vezes ela estava no mesmo sítio. Mas a certa altura já não estava. E isso é que é horrível, é quando a nossa osga já não está à vista. Tive muito medo. E depois eles gozavam comigo, só me diziam mentiras. E houve um que me disse hoje: querem saber que tinha uma coisa aqui atrás. E fiz assim, e era uma osga. Portanto, eu ainda não sei se isto é verdade, mas que mete medo. Pronto. As minhas trevas não têm nada de cinematográfico, mas olha, é o que é. E aqui, estas fotografias não são minhas, são do Peter Hugo, que é eu acho um grande fotógrafo sul-africano. Ele é branco e fotografa essencialmente África. E ele sabe dos mitos que os brancos tinham sobre o continente africano e aquelas trevas, e aquela lá dentro da selva. E os colonos europeus foram desenvolvendo estereótipos e ideias sobre o negro, que estão representadas nestas fotografias. Os negros são misteriosos, fazem macumba, fazem voodoo, invocam os espíritos e não sei o quê, e são cheios de superstição. Os negros são perigosos, a qualquer altura pegam na katana ou no machimbo e dão-te uma machimbada e vais desta para melhor. Os negros são belos, têm corpos esbeltos, pois claro. Comem comida da época, só comem coisas de lá, nada de conservado, nada de congelado. Aqueles corpos desenvolvem-se, não é? Como vemos ali. E são lascivos, eles e elas, sobretudo as mulheres. Estão a ver esta conversa das mulheres negras são lascivas para os colonos brancos, coitados que lá estavam sozinhos. Depois a gente vê agora que o resultado é a miscigenação. E pronto, é isso. E inferiores também.
E esta é muito a ideia que muita gente hoje ainda tem sobre o continente africano, não particularmente sobre este país, mas sobre o continente africano e sobre o negro. Daí que o racismo ainda é uma coisa que existe e há que saber que existe e há que descobrir onde é que ele está em nós e tentar resolver isso o mais depressa possível, porque não faz sentido nenhum. Eu falei com pessoas, muitas pessoas, gostei muito de falar com eles, gosto sempre muito de falar com as pessoas quando viajo. Retratei-os, vou-vos mostrar alguns deles. Aqui também estava um sonzinho. Estava aqui um sonzinho, mas já não está. Deixe lá. Eu posso ter, se quiser. São pessoas, todos os que eu fotografei, que vos apresento, falei com eles, estive com eles, mais tempo neste Quer do início? mais baixo. Estas imagens trazem recordações afetivas muito boas. Eu lembro muitas histórias que é impossível contar aqui, nem sou muito boa contadora de histórias, mas lembro-me destas meninas perfeitamente. Lembro-me deste rapaz que é marceneiro e tive muito tempo a falar com ele. Aquela rapariga que convidei-os a virem estar aqui e eles disseram: está bem, mas não estão cá. Esta menina que me adotou andou de mão dada comigo durante todo o tempo que lá estive e que era muito silenciosa, lindíssima. Aquele rapaz que nos acompanhou era um guia turístico local. Esta mulher é muito vaidosa, muito vaidosa. Aquele ar desconfiado que alguns tinham e este ar orgulhoso que outros também tinham. Um dos nossos motoristas, Cigano 7, o Ronaldo está em todo lado. As suas trancinhas, as meninas da escola, muito simpáticas, é o futuro. Um rapaz com quem também estive muito tempo a falar, eles contam histórias, gostam de contar as histórias da sua terra. Fetos, o outro motorista, os rapazes do Chiloli no bairro da Boa Morte. Esta fotografia recebeu uma menção ao rosa e eu estou toda contente. Os penteados. Esta imagem me lembra-me uma certa subserviência que ainda vi. Uma mãe, a filha e a outra filha e a neta. E todas pareciam, a mãe e a filha pareciam da mesma idade. Esta senhora adorou conversar comigo e eu com ela, porque descobrimos que tínhamos a mesma idade e ela ficava muito tempo a olhar para mim. Como é que eu podia ter a idade dela se eu era tão nova? Aquela coisa de que nós achamos que nós não percebemos, não temos a percepção das subtilezas, e isso nota-se muito nesta coisa de que idade tens. E para pessoas de outro grupo étnico que não conhecemos bem, nós achamos sempre que eles são muito mais velhos ou muito mais novos. Olha, os chineses são todos novos, não são? Mas nós somos todos novos. Pois, e nós para eles e eles para nós. Porque quando uma me diz, parece que estou mais nova, e eu a pensar, mas ela parece que estou mais nova, algo não bate certo. O orgulho. Estes meninos estavam lá na aldeia de Gamboa, na água, não o dia todo na água, aquilo são peixes autênticos já. Todos muito bonitos. E todos querem muitas fotografias, vêm muito ter connosco. Eu habitualmente não gosto de mostrar fotografias de crianças, mas aqui acho que não fará mal. E estes miúdos são a solução, é que são mesmo a solução, é por isso que eu quero apresentar-vos. Isto é uma população muito jovem, a maioria deles tem, a idade média deve ser para ali na ordem dos 30 anos, muito jovens. E, portanto, é um país que vai sobreviver se houver educação para estes jovens e se eles tiverem condições de vida para progredirem e tomarem conta do seu país. E eles dizem isso mesmo, eles sabem, eles dizem: nós somos jovens, somos fortes. É uma frase que tem para ali alguns, já me estou a adiantar, mas é mesmo verdade, eu também notei isso. São fortes, são jovens e estão ligados à natureza. Eu adoro as músicas deles. E o Mar, adoro isto tudo. Portanto, as pessoas com quem falei
contaram histórias. Agora, por exemplo, estou-me a lembrar de uma senhora das crenças que eles têm alfabetização andando. As escolas... Este é um país que conseguiu, nestes 50 anos, passar de um estado de analfabetismo quase total para um estado de alfabetização quase total. Muito bom. Muito bom. 90 e tal % da população são já escolarizados e, como são jovens, vão todos à escola, há muita escola, usam os seus uniformes, vemos sempre aqueles bandos de crianças chilreando por ali fora e para a escola ou vir da escola. A questão é a qualidade da educação, não é só preciso escolarizar, é preciso que a educação seja de qualidade para preparar com as competências necessárias para o mundo atual. Não sei muito dizer sobre isso, mas, por exemplo, esta fotografia revela uma escola onde os professores trabalhavam assim em condições menos boas. Aqueles papéis que ali estão já lá deviam estar desde o século passado, seguramente. Portanto, há que trabalhar essa questão. Há infância e infâncias, há crianças que trabalham, mas estes miúdos aqui, eles estão a trabalhar, estão a apanhar uma coisa que eu acho que é o caroço, que eles dizem carroço. Acho que, assim como os chineses não dizem o R, eu acho que eles lá não têm o som R, porque eles não dizem, todas as palavras que têm R, eles dizem R, e o caroço é carroço. Portanto, se ouvirem alguma pessoa com ar de não ser de cá, negro, a dizer rres muito carregados, é de São Tomé. E então estou a apanhar o carroço na praia, uma praia lindíssima, e estão felizes. Só que depois também há outros que não estão felizes. Por exemplo, a cidade capital, São Tomé, tem muitas crianças, como em todo lado vemos sempre muitas crianças, e essas muitas crianças, algumas são verdadeiros maltrapilhos e vêm ter connosco e são assim, colam-se. Eu já, por 3 vezes na minha vida, em países diferentes, desde que eu conheço melhor, me senti incomodada com a presença das crianças. Tendem compreender isto, que não é nada de insensibilidade, mas verdadeiramente incomodada quando muitas crianças vêm ter connosco e pedem coisas e se agarram e não saem dali. E estes meninos diziam assim, tem doce, tem alguma coisa para mim? Olá, olá era a coisa que mais ouvíamos e dizíamos. Olá, 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 sempre. É uma forma de... Doce. Pois tu também lá estiveste, claro, exatamente, claro, lembrei-me agora. Doce, olá, tem alguma coisa para mim? E depois, não todas as crianças, mas essas crianças de que eu agora estou a falar, são imensamente pobres, imensamente miseráveis, imensamente não educadas. E, portanto, são selvagens. E então lembram-me muito um outro livro, que é O Deus das Moscas. Fantástico. Lembro muito, e já tive essa sensação de estar ao pé deles 3 vezes, e ali também tive, na cidade de São Tomé. São crianças da rua, são miúdos que estão abandonados, que vivem na rua, e portanto vivem de roubar, vivem de dormir na rua, que não será tão problemático pelo clima, mas são crianças que não têm ninguém, e que são escorraçadas, são pontapeadas, são como os cães, tal e qual. E é realmente muito incomodativo vê-las, e muito incomodativo estarem todos à nossa volta e não sabermos o que fazer com aquilo. E neste caso são os miúdos que fazem, porque são miúdos de rua abandonados, mas já me aconteceu noutros sítios serem os pais que os mandam ir assim em muitos, porque os turistas são uma presa fácil. Pronto, e é cruel dizer isto, mas é uma realidade, isto existe e eu senti. Portanto, isto não é tudo um mar de rosas, não é tudo coisas boas, há coisas dolorosas. E esta viagem já agora teve muitas coisas dolorosas para mim. Na segunda semana eu não estava bem fisicamente, já não tinha vontade de fotografar e tudo aconteceu no dia em que eu vi, numa aldeia piscatória, onde havia muita gente embriagada e era uma comunidade estranha, para mim estranha, e muito pobre, e a certa altura já estava cheia de tanto barulho e tantas pessoas e tanta fotografia dando não sei o que, eu queria me ir embora e vejo um bebê na lama ao pé de um porco. E esta imagem há de me ficar aqui para sempre, que é terrível. E depois vi mais vezes, vi criancinhas assim sozinhas, estes miúdos de rua. Uma pessoa vai calejando, é verdade, mas não devia.
Crenças e credos. A religião está sempre em todo o lado onde houver pessoas, lá também. Quando eu disse há bocado da colonização de São Tomé, uma das razões era comercial, outra razão era militar, não é? Aquele território está bem situado, era para os barcos, para o transporte de escravos, também comercial, e também para irem para outros sítios, para os Estados Unidos e assim. E, aliás, aqueles próprios negros iniciais faziam parte do contrabando de escravos, como tomavam conta disso também. E depois a outra razão era a cristianização da zona. E, portanto, a Igreja, o cristianismo ficou e prevaleceu e foi-se misturando com as religiões africanas. Portanto, agora as religiões são sincréticas lá. Então há um bocadinho de Jesus Nosso Senhor e há muito de espíritos e de coisas que nós não compreendemos bem. E, portanto, isso está sempre lá em fundo. Passei muitas vezes por sítios onde tinham acontecido coisas tipo macumbas e via as pessoas lá nas suas igrejas fazendo as suas rezas e cânticos e não sei o quê. Isto é da Bíblia, estava numa escola, mas o que é que está a acontecer agora em São Tomé é um crescimento muito grande das igrejas evangélicas neopentecostais, acho que é assim que se chamam, muito, muito grande. E, portanto, em todo o lado eu vi muitas igrejas destas. Não quero aqui ter nenhum discurso contra a religião, mas uma coisa que eu já percebi ao longo da minha vida é que onde há pobreza, emergem e crescem sempre casinos e religiões e seitas. Sempre. E, portanto, se não fosse por outra razão, eu já sabia que é um país onde há pobreza. Portanto, estão lá as crenças e... Houve uma senhora que me disse aquela que tinha a mesma idade que eu e que estava fascinada como é que eu também tinha a idade dela e contou-me muito da vida dela e a certa altura disse que estava separada porque o marido estava com outra mulher e tinha filhos, mas o marido largou-a, estava com a outra mulher e foi a outra mulher que fez um feitiço. Primeiro fez com que o filhinho dela morresse, portanto ela tinha tido uma criança que morreu e foi essa outra mulher. E depois fez outro feitiço para ficar com o marido. E ela acreditava nisto de uma maneira. E eu vi várias histórias destas, portanto estão lá no fundo, não é? Não se pode mexer nisto. Boa Morte, que seja assim para todos, quando acontecer lá muito longe. O bairro da Boa Morte é um bairro onde também me senti mal, só pude estar lá um bocadinho, porque há uma coisa que acontece aos viajantes, que são os problemas vários no organismo, e aconteceu-me, eu não conseguia estar ali, e portanto já não assisti a uma coisa que veio a acontecer lá, que foi o Tchiloli. O Tchiloli é um teatro com música. Uma coisa fascinante, vem lá muito das trevas, vem lá muito do século XV e XVI, e então conta uma história, que é uma história completamente europeia, que é o encontro do Duque de Mantua com o Carlos Magno, acho eu. Ainda não consegui perceber muito bem qual é a história. E esta história anda a ser representada há 500 anos naquele sítio. Nesta aldeia da Boa Morte, eles representam o Tchiloli, toda a comunidade participa, mas só os homens é que representam. Como Shakespeare, só os homens é que representam, vestem-se de homens e de mulher e andam com aquelas danças e aqueles batucos e têm um ar muito tribal e contam essa história antiga que foi lá do século XV. Mas agora estão a começar a renovar a história e já contam histórias, narrativas da vida atual. Então contam a história da aldeia, do marido, daquele que morreu, daquele que emigrou, daquele que não tem emprego, daquele que não sei o quê. Calha que, antes de eu fazer esta viagem, uns meses antes, aqui no teatro, na Escola da Noite, convidaram um grupo de Tchiloli, um grupo são tomense de Tchiloli, obviamente eu tive que ir, fiquei fascinada, logo combinei com o encenador, estive a falar com ele, que havia de os ir visitar, mas no dia em que estivemos, não aqui, mas na cidade de São Tomé, lá no Centro Cultural, estava fechado, era domingo, acho eu, e portanto não os vi. Portanto, para mim, Tchiloli é uma coisa que me aconteceu aqui em Coimbra. Mas que é giro. Estes bonequinhos representam, se forem ao YouTube, Tchiloli, e vão ver como é pujante e como é interessante aquilo. O futebol está lá, é um dos momentos de encontro dos homens.
o futebol português também. A esperança e a desesperança, estas duas pessoas, são na mesma, isto é em São João de Angulares. Este rapaz, num restaurante onde nos serviram uma refeição maravilhosa, que do princípio ao fim aquilo era tudo bom, maravilha, maravilha, e este rapazinho ali com aqueles conhecimentos todos de hotelaria, uma arte de bem servir fascinante. Aquela senhora também veio ter connosco, quando chegámos, eu estava ainda na carrinha, e fotografei-a da carrinha, esteve ali muito tempo a falar connosco, mas completamente alcoolizada, portanto é um contraste, estes contrastes. Agiliza, estavam-nos sempre a dizer agiliza, e então a agiliza quer dizer despacha-te, o que parece que é uma palavra que não faz sentido naquele país, porque já vão ver porquê. Mas agiliza ouvíamos muito. E este rapaz, se ele agilizou para me arranjar um coco, porque o coco que ele tem na mão fui eu que bebi o sumo, e ele foi buscá-lo acima daquela palmeira com uma agilidade que não podem imaginar. Quem esteve em São Tomé com certeza viu isto algumas vezes. Fazem muito para os turistas, estão ali num sítio estratégico onde já sabem que a gente para, mas estes rapazinhos todos, bem, é aquela coisa, eles e a natureza são um só. São jovens e fortes. Portanto, mesmo quando parecem desiludidos, são jovens e fortes. São da natureza, estão em simbiose total. Esta imagem foi num dos dias em que andávamos nas trevas e eu ia só com uma colega para... Os outros ainda ficaram, como era habitual, e eu já me ia embora mais cedo porque estava cansada. E então o Nilton decidiu acompanhar-nos porque não iam duas senhoras por ali, era um cavalheiro. Então este cavalheiro, a certa altura, mais uma restolhada no chão. E o que é que era a restolhada? Era aquela coisa. Deste tamanho. Andam no mar e andam na terra. É uma santola, não é? Andam no mar e andam na terra. E portanto é claro que eu não estava no mar. Portanto isto foi na terra. Pisgou-se. Desapareceu. Já ninguém havia. O que era aquilo? Nós todas gritinhos estridentes e ele, com a sua calma e serenidade e conhecimento total do ambiente, simbiose perfeita, vai ali, põe-se a mão ali no meio do escuro. Está aqui. Eu fiquei parva, ainda estou parva, como é que ele conseguiu saber onde é que estava o bicho, porque ou vê à noite, como os gatos, ou então não sei lá como é que aquilo foi. Mas isto não se apanha sem mais nem menos. Ele está aqui, mas foi um arrastá-lo para cá. E depois ensinou-nos como é que se apanha isto. Com um pau, apanhou um pau, pôs-lhe o pau em cima, e depois o outro pau não sei o que na pata, e depois pôs-lhe uma pata em cima das costas, e a outra... Ali umas operações mirambulantes para conseguir apanhar isto sem que as tenazes mordessem, porque se mordessem cortavam mesmo o dedo. Pronto, e depois deixou-o ir. Com aquela beleza de somos todos desta terra. Foi lindo de ver. Este Nilton também um dia acompanhou-nos ali num sítio muito ao pé do mar e onde só havia coqueiros e coqueiros. Já agora, outro dos meus receios que me caísse um pouco em cima da cabeça. Porque eles estão tão no alto, sei que eu caio. E ainda perguntei, mas de vez em quando não morrem pessoas com um pouco na cabeça. E sim, morrem. E então, há lá uma coisa que é um buraco que vai por ali abaixo, metros e metros e metros, e lá ao fundo está o mar. Portanto, ali está o mar, aqui há a terra, aqui há o buraco, e vai por ali abaixo até ao mar. E aquilo ouvem-se uns barulhos. E então acho que os barulhos são os espíritos que estão lá dentro. É um espírito gigante, é uma espécie de dragão. Então ele estava-nos a contar isto na bordinha daquela cratera, que tinha um espírito lá embaixo, um negrume que não se percebia nada, com os pezinhos nos seus chinelos de enfiar no dedo, os pezinhos todos periclitantes ali na ponta, e não tinha medo, não caía, equilibrava-se tal e qual como os animais da selva, como os pássaros, portanto, perfeita simbiose. Fiquei a admirar este rapaz imensamente. Além do mais, ter esta ligação toda com a natureza, sabe muito bem o que quer e vai fazer um resort, e é bom cozinheiro e explica tudo muito bem, e foi ele que explicou um conceito que eu já vos vou passar. Os mosquitos e as dorgas já falei, portanto, adiante. Isto é um embondeiro, é o primeiro embondeiro da minha vida, no bairro da Boa Morte, é mesmo uma árvore grande. Aquele é o pico, como é que se chama isto? O pico do Cão Grande, e depois há o Cão Pequeno, são erupções vulcânicas,
Felizmente lá já não há vulcões ativos, mas é o ex-libris para os turistas e é realmente uma coisa espantosa. Tem aquele ar fálico estranhíssimo, mas é espantoso porque é muito grande, não se percebe esta formação. Isto é a boca do inferno. Se alguém cair ali naquela boca do inferno, vai parar à boca do inferno em Cascais, dizem eles. Eles disseram-me, eu acreditei. Também faz barulho e é bonito. Isso era o barão de água e Zé, fazia isso. Sim. Estava lá e Esse mesmo. O cavalo. Esse mesmo, com o seu cavalo. Esse mesmo. Cavalo e saía a cavalo depois da feira do passo. Exatamente. Só me lembrava o Dom Afuas Roupinho, que também ia depois de Salvo, lembrou-me imenso. Isso mesmo. E já agora, que árvore é esta? Que perguntei a toda a gente e não me sabia onde dizer. Um tronco enorme. Isto também é um embondeiro. Só tem folha. Agora já sei. Ainda pensei que fosse aquelas árvores que existem em Madagascar, que são assim também muito... Baobás, mas não é essa, portanto é um embondeiro. Ficamos todos a saber agora. Estilo de vida, felicidade e bem-estar, conceitos sempre muito importantes, cada vez mais numa sociedade estressada como a nossa. Então o estilo de vida, como nós andamos estressados, estamos a importar os conceitos dos outros países. Por exemplo, já viram nos escaparates da autoajuda, por aí fora, nas livrarias, o livro do Uga, que vem da Dinamarca, da Dinamarca, e que significa fica confortável com as pessoas de quem gostas, uma chaveninha de chá quentinho, pantufinhas e tal. Ou o Ikigai, que é abraça a tua missão, a razão de ser da tua vida. Ou o Geslig, que é Uga, mas com álcool à mistura, que vem da Holanda. Ou não sei o quê, com os Hs, talvez, ou Curie, não sei se é assim que se diz, que é o Mackay, que também é a mesma coisa que o Uga. E depois o Lagom da Suécia, que é equilíbrio, moderação, nada de exageros. E vais ver que corre tudo bem. O Meraki da Grécia, que é sente orgulho no teu trabalho e naquilo que fazes, faz com paixão. E depois há o leve-leve. E o leve-leve é uma coisa linda, que é vive a vida sem pressas desnecessárias, porque não te leva a lado nenhum, só arranjas um ataque de coração ou coisa parecida. Portanto, leve. E isto significa uma coisa cultural interessante, que é a forma como nestas ilhas se vê o tempo não é igual à forma como nós vemos o tempo. Conta lá o que é o leve da São Tomé Cidade. É isso que eu quero saber. Vou levar isso para Portugal. Eu acho mais piada dizer o moli-moli. Porque no foro dizem moli-moli. Moli-moli. Ele vai explicar o que é o moli-moli. Não sei se neste videozinho explica o contraste entre o leve-leve e o mole-mole. Vamos ver se está aqui. Câmaras à sol para toda a gente. Santo minha cidade seria o leve seguinte. Eu tenho algo a fazer, vou fazer um leve com pausa, porém terminar aqui. Esse é o leve Santo minha cidade, a nossa Santo minha cidade. Porém há um outro leve que vem encostar, que destraga o nosso leve, que é tem coisa para fazer, faço amanhã. Nem fazer um pouco hoje. Já o leve a Santo minha cidade seria fazer um bocado hoje, amanhã faço outro bocado. E o leve que vem encaixar ou ajudar o nosso leve a Santo minha cidade vem destruir ou empatar o serviço do nosso leve. Nosso leve. Adiante. Portanto, o mole-mole é o deixar para amanhã, é a preguiça, é a procrastinação. E o leve-leve é a ausência de stress. Vai fazendo devagarinho no teu tempo, porque devagar se vai ao longe. Mas e, portanto, tem a ver com umas rivalidades entre os povos e os senhores que têm outra cultura, não é? Porque os santomenses
há uma rivalidade muito grande em termos de classes sociais. E, de facto, há aqueles que são os foros, não é? E há aqueles que já tinham outro, que não fazem qualquer trabalho. Não é? Esses são leve. Os foros são mole-moles. E de certa forma, o leve-leve... É a forma como eles se veem uns aos outros. Sim, sim, porque ele dizia isso, que o mole-mole, há aqueles que, portanto, deixam um indício de que nem todos nós somos do leve-leve, há uns que são os preguiçosos. E ele realmente não é. Este indivíduo é super inteligente. Eu conheci lá pessoas que, pela maneira como falavam, eram brilhantes. Pronto, aprendi muito com eles. Susana, eu precisava de uma formação em leve-leve. Assim, Eu também. eu posso Vamos lá outra vez. eu posso dar. Mas o meu irmão é especialista em leve-leve. Especialista. Ai, eu precisava muito também. Não fazem milagres. Pois é, São Tomé. Uma viagem, uma conversa de viajantes em São Tomé, com toda a gente convidada, não sei quem é que paga, mas eu ia já a correr. Portanto, comer, beber, fotografar, lembra-vos um filme? Isto éramos nós os turistas. Comer, orar, beber, mar. Pois é, só que aqui era mais pós copos, muita cerveja bebe esta gente. E muito se come, e muito bem se come. A cerveja há de estar para aqui alguns, mas já adianto. É um espetáculo. Chama-se Rosema. E só uma cerveja. Também há lá Superboc e assados. Mas a cerveja nacional é a Rosema e toda a gente lhe chama nacional. E tem uma particularidade que só mesmo num sítio destes, que é qual? As garrafas, que são para aí assim de meio litro, que não têm rótulo. Mas onde é que isto já se viu? Como não há concorrência, não precisam do rótulo, porque o rótulo é marketing, não é? Portanto, não é preciso, toda a gente bebe aquilo, para que é preciso? E é boa. E é boa. Embora eu não seja muito apreciadora de... Não, é boa. Mas é boa, é. A avaliar pelo meu grupo. Há em vários países. Na verdade, somos os poucos talvez que não tenhamos, porque na nossa Europa, na Alemanha normalmente, na Alemanha era aquelas de meio litro. Mas com rótulo. No mínimo. Sim, podia-se fazer uma conversa de viajantes sobre cerveja. Por exemplo, na Alemanha tem aqueles copos com uma tampa que custou-me tanto até perceber para que é aquilo. É para beberem cerveja ou vinhos. Para que é aquilo? Era para não caírem as moscas lá dentro. Portanto, também uma conversa interessante, mas essa não é a minha praia, não vamos por aí. Bom, vou acelerar para também vos dar a palavra. Frutas, a tal filatelia dos anos 60, 50, 60, lindíssimos estes selos. E se vocês não sabem o que é fruta pão está ali, o que é a manga, o abacate, a cola, eu via, mas eu não faço ideia como é que isto se come. Deve ser o que está na Coca-Cola, mas não vi. Café, esta é a jaga, julgo eu, ananás, o coco, o cacau, a nona e tantas mais que eu não percebia nada daquilo, porque são muitos formatos diferentes, muita cor, muita beleza, muito sabor, tudo muito bom. E estão ali alguns dos nomes, sendo que a fruta pão, que acho que não está aqui, é uma das bases principais da alimentação, é o acompanhamento, é o arroz e as batatas. A outra base é a banana pão. A outra base é o peixe, claro, obviamente. Mas o que é que eu ia dizer mais? Pronto, é a banana, a fruta pão e o peixe. Então, olha, a Rosema. E então a gastronomia de São Tomé e Príncipe é absolutamente de cair para o lado, porque comemos tanto que ficamos de cair para o lado, e tem uns elementos, os sabores têm a ver com os condimentos, com as coisas lá, não é? Sendo que o principal que a gente ouvia falar desde o primeiro dia era o micocó, tudo tinha micocó, o nosso grupo do WhatsApp chama-se Micocó. E então, o micocó, eu às vezes não descansei quando não sei as coisas. O micocó
Na verdade, é da família destas coisas saborosas que ali estão, da hortelã, do alecrim, da manjerona, da sálvia, da menta, é tudo pertence à mesma família e, se traduzirmos, isto provavelmente chama-se alfavaca ou manjerico ou manjericão, embora com sabor diferente, não é? Terra diferente, clima diferente, céu diferente, mas acho que é isso. E eles põem isto em todo o lado e é maravilhoso, é mesmo bom. Andou uma de nós, não eu, mas que tem um quintal, à procura por todo lado de micocó para trazer micocó. Chega cá, vai se transformar em manjerico. Para aí, mas paciência. Nós somos assim. Estas coisas a vermelho são as que eu provei, a preto não provei. Isto vem da Wikipédia, o que é o mais comum lá. A Wikipédia diz que é isto, ou algum site que eu vi. E a vermelho está o que eu provei, que gostei, menos do vinho de Palma. Mas sempre legumes, para acompanhar bons e temperos agradáveis. Legumes nem sempre, no prato nem sempre, mas sim. Ali, comida gourmet, provavelmente uma delas, acho que esta, foi na roça de São João de Angulares, que é a roça que pertence ao João... Vocês sabem mais do que eu, vou-me embora. Ele estudou cá em Coimbra, exatamente, na mesma altura que eu, sim. Pronto, este é um prato assim comum com a banana, isto é o safu, que eu adorei, mas ninguém gostou. Ai, o safu é tão bom. Pronto. O turismo, esta fotografia fiz no sítio onde está o Equador, o Marco do Equador, que vamos lá todos, depois as pessoas fazem figuras ridículas assim, em cima lá do Marco do Equador, porque andaram ali em cima do Equador, e vai saber, não é ali, é não sei quantos quilómetros mais para cima no meio do mar. Mas não interessa, dá para a fotografia. Achei muito bem que esta rapariga ou este rapaz tem esta coisa a dizer, recicla as tuas roupas, que nem ginjas, onde é? Porque uma das coisas típicas destes sítios é terem muita roupa ocidental que é enviada naquilo que lá chama o fardo, e o fardo são carradas, toneladas de roupa velha, desnecessária naquelas ilhas, que as pessoas mandam cumprindo a sua função solidária de ajudar os pobrezinhos. E depois chega lá, julgo que será assim por toda a África, mas chega lá, quem lá esteve mais tempo que eu, poderá depois falar sobre isto, chega lá e transforma-se. Uma parte é comercializada, é vendida de novo, portanto serve ali para a economia do bairro. E a outra parte é lixo, portanto o que nós estamos a mandar solidariamente para lá é lixo, muito lixo. E então isso depois nota-se, por exemplo, há muita gente vestida com roupas ocidentais, muita t-shirt a dizer coisas, são imagens que me ficaram, as t-shirts a dizer coisas que eles não entendem, e os chinelos de enfiar no dedo, e estas roupas todas que às vezes não faz sentido, mas pronto. Príncipe, capital Santo António, a capital mais pequena do mundo, é mesmo tão pequenininha que damos um passo e já estamos na selva. Esta foi a nossa avionete, que tive o gosto de ir, acho que pus ali, de ir lá mesmo à frente ao pé dos pilotos, e foi uma das minhas experiências de mobilidade muito boas. Andei de moto, 3 pessoas numa moto, numas estradas assim. Andei no cimo de uma carrinha de caixa aberta, com a estrada assim, sempre prestes a cair dali abaixo a levar com o ramo de uma árvore na cara, porque tínhamos que estar muito atentas, e com as fotografias. Andei na avionete, de vez em quando caem, aquela, por exemplo, é russa e caiu. Levantou-se e caiu, porque não chegou a ir a lado nenhum. E andei de barco. Pronto, foram assim experiências muito giras. Sobre as estradas são terríveis, porque há 1180 km de estrada nas ilhas, dos quais 250 km estão asfaltados. O resto, estes homens, essencialmente homens, também vi mulheres a conduzir, mas estes homens são uma coisa incrível a conduzir naquelas estradas. Eu não sei se de vez em quando, nas de montanha, caem uns jipes e uns carros caem por ali abaixo. É provável que isso aconteça. Mas existe, não é? Pois, claro. Mas a perícia deles, Fittipaldis autênticos. Não pela velocidade, mas pela perícia com que... Agora vamos à uma parte dolorosa. Para mim foi óleo de palma. Isto é o fruto. É muito bom, é muito gorduroso. Gostei muito de comer aquilo, mas fiquei toda enlanganhada. O fruto e... não sei o que é que aquilo está ali a fazer, acho que aquilo é pimenta. Mas este é o fruto do dendém. Sempre houve lá, mas
O óleo de palma é atualmente um bem importante a nível global, por causa dos óleos e pronto, é importante. Então isto fabrica-se em muitos barris, muitas toneladas. Depois de terem estragado o Bornéu, que destruíram aquela floresta toda, e de tal forma que as espécies autóctones de lá, algumas já estão extintas, e está a acontecer alterações climáticas e ambientais horrorosas naquela zona do planeta, e como aquilo já não dá para tudo, agora estão a ver se destroem também o paraíso que é São Tomé e Príncipe. E então está lá uma grande exploração de capitais belgas e franceses, que é a Agripalma, que já conseguiu destruir uma parte tão grande que, se vocês forem ao Google Earth e virem a ilha, portanto, dos satélites, consegue-se ver essa mancha já muito grande na ilha, que foi deflorestada para produzir a monocultura de palmeira de Endém, que é como ela é, e, portanto, estão a começar a estragar a floresta e a desaparecer os animaizinhos de lá, um dos quais o anjolô, que deu nome a esta conversa que estou a ter convosco, que é um canário gigante. E lembra-me este poema deste brasileiro Manuel de Barros, que é: quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me ranha, ele me árvore, de tarde um velho tocará a sua flauta para inverter os ocasos. Isto é tão da natureza, mas também nós mesmos que somos estragamos isto tudo. Bem, está aqui, eu não vou ler isto, mas tem a ver com as manifestações populares contra a exploração da Agripalma e o território a ser deflorestado cada vez mais. Começou por ser não sei quantos quilómetros, depois foi crescendo. Estão a ver? Crescendo, crescendo, crescendo. Portanto, muito mal. Susana, até porque é um território com uma área relativamente pequena, comparativamente com Bornéu, na Indonésia, a destruição das florestas vai ser muito rápida. Pois, exato. Exatamente. E quando se destrói a floresta, destrói-se todo o ecossistema, e então há animais que estão em vias de extinção. Um deles é este anjolô e a galinhola de não sei onde, e provavelmente bichos rastejantes e outro tipo de... e a flora, obviamente. Pronto. Então isto é nessa zona onde está a Agripalma, e isto são essas palmeiras. É muito mal filmado, mas... Se vai para o sul, se vê o Cão Grande lá ao fundo... Sim, exatamente. É aí que começa. É aí que começa, mas está a alastrar. Tu vieste lá quando? 2016. Pronto, depois disso já cresceu mais. Portanto, neste momento é catastrófico já. É uma roça. Não me perguntei os nomes das roças, que eu estou baralhada já com muitas. Tenho que voltar lá. As casas, a arquitetura é muito assim. Muitas palafitas. Muita madeira, a maioria, 90%, acho eu, das casas são de madeira, e agora, acho que mais recentemente, cobertas de zinco, já viram em outras fotografias, e é um zinco tão giro, porque é com flores e com... Pronto, é assim uma coisa muito folclórica, fica giro. Esta frase, não é minha, mas diz muito o que eu vos quero transmitir: paraíso do viajante, dor do habitante. Uma jaca. E o mar, isto está sempre presente por onde quer que vamos, são imagens sempre presentes. Isto é o Safu, mais um poema. Aquilo é uma tartaruguinha que está a ir para o mar no dia em que estávamos ali, que foi no sul da ilha, em Porto Alegre. Eles pegam nos ovinhos e quando aquilo eclode, durante esta altura, todos os dias vão pôr as tartaruguinhas. Ela está aqui, uma fotografia horrorosa, mas foi o que eu consegui. E não trouxe nada de lá praticamente, senão isto, que foi daquele último dia por causa do avião que se atrasou e fomos a essa aldeia que se chama Gamboa, onde eles partem, é o búzio do mar. Já agora cuidado com aquilo, porque dá doenças. E alguém me disse isso e eu já tinha comido. E a doença tem a ver com ácido úrico e problemas assim, a pessoa pode levar. Mas eles cortam os búzios e ficam estas formações tão lindas que eu achei que dava para fazer qualquer coisa. Então trouxe esses. Aquilo é rosa porcelana, lindíssima, vários formatos são lindíssimos. Aquilo é o Safu. Isto são os pentes com que aquelas mulheres se penteiam, os tradicionais, mas agora já há de plástico vendidos pelos chineses. Os chineses também já lá estão. A economia é belga, francesa, portuguesa, chinesa, alguns libaneses e são tomenses.
Sim, também, mas não nos grandes negócios, aí muito menos. Aquilo é pimenta e aquilo é uma malagueta maravilhosa. E o malarone é por causa dos mosquitos, andei a tomar aquilo todos os dias, no fim esqueci-me, mas não apanhei. Portanto, trouxe uma aguarela minha, os pentes, isto é que eu gosto, porque isto é deles, é feito lá com a madeira deles. Os tecidinhos deles, que é de fazer qualquer coisa, estes são os tradicionais, mas aquele tecido africano que a gente vê nas capulanas e quê? Já é feito, vem da Holanda, original, e não sei se esta história é verdadeira, que estes tecidos que nós achamos que é africano, foram os holandeses que fizeram um design tipo horroroso para os europeus e não conseguiam vender, então despacharam para a África. Como os africanos adoram cor e assim, então pronto. Todos os que tens lá são importados da Holanda. Uma pedrinha. Não sai quando a gente pode encontrar. E os búzios de que eu vou fazer uma rosa um dia destes. Pronto. Foi o que trouxe. Agora isto já não vou mostrar, mas é uma... Nem sei se está aqui. É uma reportagem. Calhou quando estávamos naquela cascata. Estava lá a televisão de São Tomé e entrevistaram-me e aparece ali, mas vou-vos poupar a isso. E o jornalista era para estar hoje connosco, mas houve um problema e ele não vai poder estar, porque agora estaríamos aqui com o São Tomense a dizer coisas mais interessantes que eu disse. Muito obrigada pela vossa paciência e atenção. E agora julgo que ainda haverá tempo para as pessoas que aqui estão falarem.